Pessoal, boa tarde, né? Estou chegando. Vou fazer mais um vídeo com eh, mais uma aula de português, né? Primeiro, vocês estão vendo aí na tela, é o poema, né? O poema Excursão, que foi trabalhado, que nós lemos na aula passada, e foi enviado uma atividade, né? Baseado nesse poema. O poema aí tem, depois do poema tem aí o autor Sérgio Caparelli, é um pouquinho aí sobre a história, sobre a biografia do autor e, e aí depois seria o por dentro do texto, que é uma seção da atividade. Primeira questão, tem aí para reler os versos, né, do poema Excursão. Aí então são os seguintes versos: a viagem nem tinha começado e eu ali em meio ao vozerio cantava, batendo no banco, e as professoras pediam um pouco de silêncio, pelo amor de Deus, vou ficar surda. E a turma batucava e batucava e batucava no meu peito. E tu, nem te ligo. Então tá perguntando aí na primeira, né, para explicar o efeito de sentido que produz as repetições destacadas. As repetições aí, a conjunção i, ó, a conjunção i foi é, repetida aí várias vezes e foi destacada. Por que que o autor repetiu tanto, né? Então, o efeito de sentido, aqui mais um zoom, puxa aqui para perto, né? O efeito de sentido que o autor pretendeu dar ao texto com essas repetições, né, é indicar as batidas do coração do eu poético, as batidas do seu coração, né? As repetições indicam as batidas do eu poético, né? Provavelmente se refere-se ao fato do coração do eu poético estar acelerado. Se vocês estiverem lendo o texto, aí irão saber por que é que o coração dele estava acelerado. Vamos adiante à segunda questão. Observe que, além da repetição de palavras, o poema emprega versos curtos em que se alteram em sílabas fracas e sílabas fortes, né? O que é essa canção que nós fizemos aí em aulas anteriores. Identificar os versos e explicar de que modo esses recursos reforçam o efeito de sentido que você indicou na atividade anterior, ou seja, que essas repetições indicavam as batidas do coração do eu poético. Também tem esses recursos, né, que é o emprego dos versos curtos se alternando às sílabas fracas e às sílabas fortes. Vamos ver o que é que esse recurso, né, reforça aliás, identificar esses versos que reforçam aí esses recursos que foi empregado na atividade anterior, na questão anterior. Então, ó, os versos são esses: batendo nos bancos, né? Batendo nos bancos, e tu nem te ligo, né? E tu nem te ligo. Eles também, né? Eles também expressam esses versos aqui. Eles também expressam as batidas do coração do eu poético. O poético, né? Só para reforçar aí, é a voz que fala no poema, no caso do texto aí do poema Excursão. Não confundir o eu poético com o autor do texto, né? Com o autor é o Sérgio Caparelli, mas na verdade aí ele, ele interpreta, vamos dizer que é o personagem, né? O eu poético. Não vou falar quem é o eu poético ainda, porque acho que vai ter uma pergunta referindo-se a isso que eu estou falando agora. Então, interpretar os versos do poema, dizem: ouvindo o ônibus cheio de amor pela estrada que diante dele se torcia machucada. Aí pediu para fazer a interpretação do poema, desses versos do poema. O amor cheio, né? Aliás, o ônibus cheio de amor se refere, né, ao sentimento do eu poético que era capaz de encher o ônibus, é, tomar o ônibus de amor. A estrada que se torcia vai referir-se às curvas da estrada. Observe que o eu poético relaciona os seus sentimentos ao ônibus e à estrada. Ônibus cheio de amor e estrada machucada. Então, aí são a, as interpretações para esses versos do poema Excursão. Quarta questão. Segundo informações Segundo as informações do poema, é possível identificar quem seria o eu poético, né? Como eu já falei, o eu poético é a voz que fala no texto. Então, pelas informações, né? O eu poético desse texto aí é um adolescente apaixonado e que está participando de uma excursão
escolar, né? A gente dá para ver aí pelas informações contidas no texto. Quinta, comparar os poemas, né? Essa que eu hei de amar e a excursão, como cada um deles trata o tema do amor por uma mulher. Então vamos aqui voltar aqui à quinta questão, essa aí que os dois poemas tratam dos desencontros no amor. No primeiro, o eu poético não foi capaz de enxergar o ser amado ao seu lado, né, deixando escapar. Trata-se do amor platônico idealizado. E no poema Excursão, o eu poético está ao lado da pessoa amada, mas aparentemente não é correspondido. O outro não é capaz de perceber o ser amado e acaba, né, perdendo, e no outro, é, o eu poético, o adolescente lá do poema Excursão, está ao lado numa excursão dessa pessoa amada, mas pelo que deu para entender, ele não é correspondido, né? A pessoa amada aí não sente o mesmo, né? Pelo eu poético do caso do texto Excursão. Vamos aí para mais uma questão. Qual o esquema de rimas encontrado no poema Excursão, né? Rimas mistas, ou seja, são rimas misturadas, não tem aí aquela sequência o AB, o AB, AB, né? AB, BA, enfim, é uma rima, né? Misturada, são rimas misturadas. Essa aí é o esquema de rimas do verso do poema Excursão, dos versos do poema Excursão. A segunda, né? A segunda parte dessa atividade é na página. Vou dar uma conferida aqui, mas creio que seja na página 84. Então, perdão, é página 84, né? Eu disse página 83, 85, mas na verdade seria página 83 e 84. Vamos aqui às respostas, né, desse exercício aqui, dessa atividade. Então, vamos lá. Diz aí, no poema Excursão, a linguagem empregada pelo autor é mais formal ou menos formal, né? No caso aí, uma linguagem menos formal, né? Ele não utiliza até porque se tratava de adolescentes que estavam fazendo uma excursão escolar, então ele empregou eh, uma linguagem menos formal, né? Tem a segunda, releia as estrofes a seguir, extrai dos poemas, essa que eu hei de amar e excursão, né? Respectivamente. Vamos lá. Aí as estrofes eu não vou ler, vamos lá, as perguntas. Qual das duas estrofes reproduz o discurso direto, né? A estrofe do poema, essa que eu hei de amar, que o discurso direto é aquele que é, é apresentado diretamente às falas, né, do personagem. B, que característica desse tipo de discurso a estrofe apresenta para justificar a resposta anterior? Tá aqui a B, né, a presença do verbo de elocução falar e falou-me longe, as aspas que sinalizam a fala, além do conteúdo dos versos que permitem essa percepção. Na letra C, na segunda estrofe, como é possível perceber que os versos não caracterizam o discurso direto, né? Além de não haver os verbos de elocuções, o sinal de pontuação, que no caso do outro foi as aspas, né? É, também, o conteúdo dos versos é possível inferir que o eu poético estava imaginando uma conversa com amada. Terceira, considerar novamente a estrofe, né? Considerar novamente a estrofe extraída do poema, excursão. Tá aí a estrofe. É possível perceber que esses versos, o autor não mantém uniformidade no uso dos pronomes e dos verbos, ora empregando tu, ora empregando você, e alternando as pessoas e os tempos verbais. Com que intenção ele faz isso? Então, para indicar informalidade na situação de comunicação e na linguagem empregada pelo eu poético. As marcas típicas da linguagem falada recebem o nome de marcadores conversacionais. Transcrever um exemplo, né, de marcador conversacional utilizado na estrofe daqui. Aqui tem algumas, né, mas tem, por exemplo, por, né? Então aí é um exemplo aí de marcadores conversacionais. Aqui pronto, né? Acho que só são essas questões. Então a gente vai agora entrando aí, explicando um novo conteúdo para vocês. Aqui a gente vai trabalhar agora. Deixa eu só dar aumentar aqui a tela, né? As figuras de linguagem, parte 2. Figuras de linguagem, parte 2. A gente trabalhou aí algumas e vamos agora trabalhar mais outras figuras de linguagem. A primeira é o polissíndeto, que é isso, né? É uma figura de linguagem
caracterizada pela repetição enfática de algumas conjunções, né? Geralmente, não, né? Mas pode ser que seja o i, a conjunção i, e a conjunção nem. E entre palavras e expressões para dar ênfase a algum de seus aspectos e transmitir expressividade. Coloquei aqui um exemplo, né? Alguns exemplos. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Aí a repetição da expressão nem, da conjunção nem. Destacando aí o fato do telefone não tocar, né? Não falar. Ele destacou isso, o telefone estava, vamos dizer, mudo. Outro aí, enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bicha, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Aí daí está destacando aí também a questão dos podres, né, dos podres exercidos pelos homens, né, de falsos poderes. Vamos aí, vocês viram, né? Mais um exemplo, vamos para mais um exemplo, né? Não é esse edifício obra de reis, ainda que por um rei me fosse encomendado seu desenho e edificação mais nacional, mais popular, mais da gente portuguesa. Então, a repetição aqui da conjunção mais, nessa aqui da conjunção e. Esse caso aí, né, todas as conjunções adversativas, né, também aditivas. Duas aditivas e uma adversativa, que seria a conjunção mais. Vamos adiante para mais uma figura de linguagem, a sonância, né? Que é a repetição de sons vocálicos, idênticos ou semelhantes, com a intenção de produzir um efeito harmônico em frases ou nos versos. As vogais assonantes podem ser repetidas nas sílabas tônicas das palavras ou se destacar com determinada regularidade numa mesma frase ou verso. Esse recurso estilístico possibilita maior força de expressão por meio da intensificação da musicalidade e do ritmo. Aí tem alguns exemplos aí, né? E quando ela passar, tudo o que eu não sentia da vida há de acordar no coração que vela. Aí teve a repetição do som vocálico A. Outros exemplos aqui. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo, duvidei e me arrastei, te arranhei e me agarrei nos teus cabelos. Aí a repetição do som ei, né? Do som ei. Mais um exemplo aí. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. É uma repetição, né? Das vogais I e A. É uma música aí do Lenin. Vamos para mais uma figura de linguagem, metáfora, bastante conhecida, né? Uma figura de linguagem que se caracteriza aí por transferir o sentido literal próprio de uma palavra para um sentido conotativo ou sentido figurado, estabelecendo ou fazendo uma comparação implícita, que é aquela que nós não utilizamos conectivos, que são os termos de ligação, e esses termos caracterizam a comparação. E um exemplo dessa aí é a conjunção como. Aqui alguns exemplos de metáfora, né? Gabriel é um gato, né? Lucas é um touro, Fernando é um anjo, Dona Filomena é uma flor. Vamos para mais um slide, que agora é a comparação. A comparação é a figura de linguagem que vai expressar uma relação comparativa explícita entre a palavra ou expressões por meio de termos, né, comparativos, como, por exemplo, como assim, como, né, aliás, como, assim como, tal como, igual a, entre outros. É o exemplo aí, né? Ó. É que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa. Meu amor me ensinou ser simples como um largo de igreja. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida. Eu faço versos como quem chora, desalento de desencanto. A vida vem em ondas, como no mar, no indo e vindo, né? E avião parece passarinho, que não sabe bater asas, passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. E são exemplos de comparações, ou seja, utilizamos alguns comparativos, aí no caso utilizamos o comparativo como, tal qual, né? Parece. E uma expressão, só voltar aqui na metáfora, né, para diferenciar. Aqui na metáfora é uma comparação, mas nós não utilizamos nenhum comparativo. Por exemplo, Gabriel é um gato, aqui é uma metáfora, mas se eu colocasse aqui
Gabriel parece com gato, já estava fazendo a comparação, porque eu estou utilizando um termo aí, um comparativo, para estabelecer essa comparação que é explícita, né? Eu fiz essa comparação explicitamente utilizando no exemplo aí o comparativo parece. Vamos adiante aí para eh, a literação, né? Que se caracteriza pela repetição de sons de consoantes, que pode ser consoantes iguais ou semelhantes, normalmente no início das palavras que compõem versos ou frases, mas também pode estar no meio ou no fim da palavra, né? Então eu coloquei o exemplo: chove chuva, chove sem parar. Aí a repetição da consoante, ou das consoantes CH. Então essa é a figura de linguagem conhecida como aliteração. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, estou ao dispor de todos e façam as atividades, devolvam, que a gente possa estar tendo aquele feedback, aquela interação legal, sabendo aí quais são as dificuldades que vocês possam estar tendo. Abraço, boa aula, até o nosso próximo encontro.